Meus amados, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com toda a igreja a minha alegria nesta noite de estarmos juntos em comunidade para oferecermos um culto racional ao nosso Deus. Me sinto em casa, me sinto à vontade em saber que estamos todos juntos caminhando para ir morar nos céus. Quero dar graças a Deus pela vida do pastor desta igreja, que tão bem nos recepcionou nesta casa e nos confiou esta grande responsabilidade de assumirmos o púlpito santo do Senhor para falarmos de suas grandezas. Quero dar glória a Deus também pela vida do meu amigo Neto Nóbrega, que foi a pessoa que Deus usou como ponte para que chegássemos até aqui. Deus abençoe, Neto. Você é uma bênção de Deus para todas as pessoas que te rodeiam e convivem com você. Meus amados irmãos, você que trouxe Bíblia Sagrada, eu convido você a localizar comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Nós estamos em um culto temático que tem como título Imersão Cruciforme. E a temática do culto é voltada para a cruz de Cristo. E eu queria ler o texto de Marcos 2 e prometo aos meus irmãos deter as minhas aplicações voltadas à cruz de Cristo. Enquanto os irmãos localizam o texto de Marcos 2, eu quero aproveitar o tempo para compartilhar uma notícia com os meus irmãos. Eu tenho aqui comigo o livro Tempestades no Mar da Vida. É o meu primeiro livro escrito. Geralmente a gente não quer dar credibilidade a um autor que não tem uma obra referendada. Mas todo grande autor que tem uma obra referendada, um dia teve uma primeira que não foi referendada. E eu uso esse livro aqui, irmãos, para a manutenção da nossa vida e ministério. Custa R$20. Hoje eu vivo do ministério e para o ministério, 100% de forma integral. Então, se você quiser e puder nos ajudar, contribuir no nosso ministério, vai estar disponível no término do culto, em algum lugar ali fora da igreja. Amém, meus irmãos? Se você localizou o texto de Marcos 2, confirma com glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E novamente ele entrou em Cafarnaum. Depois de alguns dias, divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente alguns que se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados estavam alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que possais saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo parecido. Meus amados, ainda com a sua Bíblia aberta, redobre um pouco de sua atenção. Nós sabemos que esse texto do relato de Marcos, capítulo 2, a respeito de Jesus, é um texto bastante conhecido. Um episódio que homens carregando um paralítico abriram um buraco. Eles inauguraram um acesso, uma via que não existia para apresentar um homem que não tinha condições de andar por si só até a presença de Jesus. Toda esta temática, todo este contexto aponta de forma muito sugestiva para a cruz de Cristo.
Pois assim como aquele telhado, a cruz de Cristo para a humanidade paralítica era um acesso que não existia. E você sabe muito bem o que Jesus falou naquela cruz: está consumado, o véu do templo foi rasgado e a porta está aberta. Foi inaugurado um novo caminho, um novo acesso, para que aqueles que não poderiam chegar-se até Deus, pudessem habitar na presença do seu Senhor. Mas contextualizando este capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a notícia circulou em toda aquela região de que Jesus estaria presente em um certo endereço. E logo as multidões afluíram, se fizeram presentes para ouvir a palavra de Deus ministrada naquele endereço, naquela residência, pela pessoa de Jesus. Mas observe que a Bíblia vai ser mais detalhista quando vai nos informar que nem nos lugares junto à porta cabia de gente. Então imagine na sua mente uma residência onde Jesus ministrava e todos se apertavam, todos se aglomeravam, cada um tinha o seu espaço e quem tinha o seu espaço não queria ceder a ninguém. Tudo isso com a intenção de ouvir, tudo isso motivados pela presença de Jesus que se fazia real naquele endereço. Quando eu trago esta lição e esta realidade para os nossos dias, eu vejo que a nossa motivação continua sendo a mesma, porque você não saiu da sua casa por um mero encontro, você não saiu do seu endereço porque você veio passear, ou muito menos você saiu de sua casa porque não tinha algo melhor para fazer. O que te trouxe até aqui foi a convicção de que Jesus estaria presente na casa, pronto para liberar uma palavra que pode mudar a tua história, a palavra essa de salvação. É bem verdade que muitos já perderam essa noção de vir à presença, vir ao endereço, porque Jesus se faz presente. Mas ainda bem que nessa noite eu estou pregando para uma igreja que, alcançada pela cruz, sai de sua casa com uma certeza: eu vou lá porque Jesus está presente, eu vou lá porque a palavra vai me alimentar, eu vou lá porque eu tenho uma certeza que o meu lugar está garantido na presença de Deus. Paralela a esta realidade, havia um homem que era conhecido não pelo seu nome, mas pelo seu problema. Era o paralítico de Cafarnaum. E todos nós sabemos pela cultura, pela história cultural, que uma pessoa paralítica como este homem não tinha muita perspectiva de vida. Ele poderia sobreviver de esmolas ou algo parecido. Esse homem, a Bíblia não lhe chama pelo seu nome, mas pelo seu problema. Ele não era o João, o Marcos ou etc. Ele era só o paralítico de Cafarnaum. O homem que não tinha as pernas que funcionavam. O homem que sobrevivia de esmolas. E claro, meus irmãos, o homem que não tinha influência social. Afinal de contas, quem é que quer ser amigo de um paralítico? A sociedade naquela época, assim como os dias de hoje, prezava por uma amizade que poderia te devolver ou oferecer algo em troca. Mas esse homem não tinha nada a oferecer. Esse homem não tinha uma influência a oferecer. Esse homem não tinha nem sequer um nome ou uma história. Ele não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Mas de alguma forma, meus irmãos, 4 homens olharam para este paralítico, sobrevivendo talvez de esmolas, na beira de qualquer caminho. Olharam para ele e entenderam que se ele tivesse um encontro com Jesus, ele talvez poderia ser alguém diferente. E essa característica encontrada nesses 4 homens, elas formam uma característica que também é encontrada na igreja. Porque a igreja não olha para quem está lá fora, paralítico, pecador, quebrado, sobrevivendo de esmolas. A igreja não olha para essas pessoas com o sentimento de receber algo em troca. Como é que a igreja olha? Não é ninguém, não é nada, nem nome tem. Mas se eu levar até a Jesus, eu acho que ele será alguém diferente. Se eu levá-lo até Jesus, eu acho que ele pode sair de lá transformado. Se eu levá-lo até Jesus, eu acho que ele pode ser alguém melhor. É bem verdade que a igreja hoje, ou melhor, pessoas que se dizem igreja hoje,
estão olhando para as pessoas e fazendo acepção de pessoas. Eu não vou pregar para fulano não, porque eu acho que ele não tem futuro. Eu vou pregar para fulano porque eu acho que ele pode ser alguém. Mas a verdadeira igreja de Cristo olha para os paralíticos lá fora e, sem fazer acepção de pessoas, dizem: eu vou te levar até Jesus, porque se tu tiver um encontro com Jesus, tu pode ser alguém diferente. Oh, glória! Com muita educação, olhe para alguém do seu lado e diga para ele: independente de qualquer coisa, eu quero ser um daqueles 4 que olha para você e vê você em Deus alguém melhor. Oh, glória, aleluia. Aquele homem, ele não tinha nada, Neto, mas de alguma forma ele teve 4 conhecidos, colegas, ou 4 homens, que ao olhar para ele imaginou: se eu levar ele até Jesus, ele vai ser alguém melhor. Segunda lição que esse texto me ensina é valorizar pessoas que querem me aproximar de Cristo. Aquele homem talvez poderia ter olhado para aqueles homens e tivesse dito: não, eu não quero ir até esse tal de Jesus, eu quero uma esmola. Porque a esmola, ela atende à minha necessidade momentânea. Talvez aquele paralítico pudesse ter pensado: não, eu não quero ser levado até um homem que eu não conheço. Eu quero uma moeda, uma prata, porque a esmola é um paliativo para a minha dor, para a minha situação, para o meu problema. Talvez aquele homem tivesse ficado um pouco desconfortável com a ideia de ser carregado até Jesus. Mas ser carregado até Jesus não atendia o seu momento, mas atendia a sua necessidade, tanto espiritual quanto material. E a gente vive em uma geração de pessoas que valorizam relacionamentos que matam a sede e a fome de forma paliativa. É o meu agora, é o meu momento, é um passeio, é uma janta, é uma noite, é uma pizza. E quando se trata de pessoas que querem me aproximar de Deus, eu isolo, porque é antiquadro, é crente demais, só fala em oração, só me convida para a igreja. Mas esse homem não tinha amigos, nem sequer família, mas ele possuía 4 colegas que disseram: eu não tenho muita coisa, mas eu posso te levar até Jesus. Oh, glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Permita-me abrir um parênteses. Por que a gente tem dificuldade de valorizar amizades que nos aproximam de Deus? Não, eu não vou ser amigo do pastor não. Por quê? Não, porque o pastor é o pastor. Se você soubesse a riqueza que é ser amigo de alguém que tem intimidade com Deus, você correria para pedir o WhatsApp do pastor o mais rápido possível. A gente tem mais facilidade em querer fazer ciclos, amizades com quem não quer nos aproximar de Cristo. Mas por favor, irmãos, eu sou assembleiano pentecostal, levante as suas 2 mãos, levante as suas 2 mãos, levante as suas 2 mãos. Em nome de Jesus, o ano de 2022 será um ano de seletividade. Você vai fazer um filtro nas tuas amizades e vai valorizar e se aproximar de quem quer te aproximar de Deus. Se isso é verdade, fecha a tua mão e libera um brado de glória ao nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Quem está comigo, diga amém. Os 4 amigos pegaram nas 4 extremidades da maca e levaram até a presença de Jesus. Agora imagina comigo a cena, meus irmãos. A casa lotada. E alguém, obviamente, olha para os 4 homens carregando o paralítico e fala de forma bem aberta: aqui não cabe, aqui não tem espaço. Imagina comigo a cena, Jesus pregando dentro da residência. Os 4 colegas chegam com um camarada aqui na maca e dizem: tem um espacinho aí? Tem uma vaga? Com licença, deixa a gente entrar. E alguém na porta diz: não, não cabe mais, sinto muito. Aqui não cabe um paralítico. Aqui não tem espaço para mais ninguém. Como que você vai entrar com um homem em uma maca? Está todo mundo se acochando. Jesus está pregando: aqui não tem espaço. E a Bíblia diz que os 4 homens, sem se conformar,
Eu acho lindo esse texto, irmãos. Eles sobem no telhado, porque tem gente que se conforma com um não. Eles sobem no telhado e começam a cavar, a abrir, entenda como quiser, destelhar um buraco na residência. E eu acho lindo o evangelho de Cristo, irmãos, porque o evangelho é um evangelho que sabe honrar a meritocracia, mas é um evangelho que nos ensina a depender de comunidade, de relacionamento, de ajuda. Bate a mão no peito comigo e diga: por mais que eu não reconheça, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de alguém. Até Jesus, para completar a sua missão, levantou João para preparar-lhe o caminho. Se Jesus, que é Jesus, precisou de alguém para preparar o caminho, quem somos nós para achar que não precisamos de ninguém? Mas é porque tem uns crentes que são autossuficientes, pastor. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Mas o paralítico só entrou porque 4 estiveram disponíveis a subir onde ele não podia, a fazer o que ele não podia, para colocá-lo onde ele não podia entrar. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Valorize as suas amizades que querem te aproximar de Deus. Porque tem lugares que você só chega com a ajuda de pessoas sinceras. Tem lugares que você só chega com a ajuda de alguém que diz: eu vou te abençoar, eu vou te estender a mão, eu vou te ajudar, eu vou te apresentar, eu vou te levar. Não, mas tem uma geração por aí que não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa de culto de doutrina, não precisa de escola bíblica dominical, não precisa de obediência, não precisa de nada. Você realmente não precisa de nada. Mas você não chegará muito longe. Oh, glória. Permita-me olhar esse texto com uma outra ótica. Na perspectiva dos 4 homens. Sabe o que é que eu não vejo no texto? Eu não vejo no texto os 4 homens dizendo: vamos ajudar não, porque é só mais um paralítico. Característica da igreja: a igreja ajuda sem querer nada em troca, irmãos. Esse negócio de se ciumar com quem você traz para perto de você é síndrome de Saul. Quem é liberto ajuda e diz: não tem nada em troca, mas eu vou abrir um buraco, eu vou levar, eu vou carregar, eu vou trazer, eu vou colocar, e a minha recompensa vem do céu. Mas permita-me chegar na temática do culto, permita-me chegar na cruz de Cristo, porque Jesus está pregando na residência. De repente a cena para e é roubada, se é que eu posso usar esse termo, por um homem que é introduzido no meio da reunião, enquanto Jesus pregava. E eu acho lindo o texto, porque nessa hora Jesus para de pregar. Ele para de falar no coletivo, meus irmãos. Antes do homem entrar, Jesus falava no coletivo. Me ajuda a pregar. Ele falava no coletivo. Mas quando o homem entra, ele para de falar no coletivo, ele fala no pessoal. A ti te digo: perdoados estão os teus pecados. Oh, glória. Se o homem não entrasse naquela reunião, aquela reunião terminaria com uma palavra para o coletivo. E você já percebeu que tem cultos que você sai dizendo: Jesus falou com todo mundo, menos comigo. Ou melhor, permita-me melhorar o argumento: Jesus falou com todo mundo, mas não falou no meu pessoal, não falou na minha realidade, não falou no meu íntimo. E o que é que muda uma reunião que Jesus fala para o coletivo e uma reunião que Jesus fala para o pessoal de uma pessoa? Sabe o que é que muda, irmãos? É a maneira que você entra na reunião. Antes daquele homem entrar, todo mundo entrou pela porta principal. O homem foi o único que entrou por uma porta que nem existia. Antes daquele homem entrar, todo mundo entrou com um lugar preparado, com um lugar já conquistado. Aquele homem foi o único que entrou sem sequer ter um lugar para repousar.
Não me convenceu, pregador, eu vou tentar novamente. Quando você estuda a planta cultural das casas antigas, você descobre que só tinha uma porta. Era a mesma porta usada para entrar e a mesma porta usada para sair. Quando aquele homem entra naquela reunião, ele é o único que entra com as pernas doentes, carregando um estigma sobre a sua vida de que ele era pecador. Então, resumindo, aquele homem entrou na reunião pecador, sabendo que não podia estar ali, sem lugar para estar e sem porta para entrar. Ele entrou com a consciência: eu não mereço, eu nem posso estar aqui. Sabe o que é que acontece quando um coração entra na presença de Deus com esse temor? Sou pecador, nem posso estar aqui, mas eu confio que Ele pode fazer algo por mim. Quando eu entro na presença de Deus com esse sentimento, na mesma hora a graça de Deus, ela transborda sobre a minha vida, porque não é o meu mérito, não é a minha posição. Eu vou ficar repetindo isso aqui até você dar glória. Não é o lugar que eu ocupo na casa, não é a forma que eu entro, ou pelo menos o jeito com que o meu corpo entra. É a minha condição mental, é a minha mente, é o meu interior. Sou pecador, devo, não posso, não tenho lugar, mas sou dependente de um Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Hoje em dia as pessoas vêm para a igreja porque tem uma posição, tem um cargo, tem um título, é obreiro. Com todo o respeito aos obreiros aqui, não é o caso desta igreja, mas os irmãos estão me entendendo. Porque está na escala, porque está na planilha, porque tem que vir, porque a esposa vem, porque o esposo vem, porque a família vem, porque não tem nada melhor para fazer. Mas ainda tem gente que quando vem para a igreja e passa por aquela porta, passa dizendo: Deus, eu sou dependente da tua graça, nem mérito eu tenho para estar aqui, mas agarrado nos ombros da misericórdia, eu adentro com ousadia na sala do trono para receber graça. Levante as suas duas mãos, levante, e por alguns segundos adore o Deus da sua vida, e por alguns segundos libera um brado de glória a Deus, libera um brado de aleluia, porque enquanto você adora nesse momento, a voz do Espírito de Deus está bradando no teu interior de forma pessoal. Aleluia. Manda raia celabara shuriandara. Mas tem um detalhe aqui, para os leitores mais atentos ao texto sagrado. Primeira coisa que Jesus faz quando o paralítico entra, não é o que ele queria, ou muito menos o que os 4 homens queriam ao levá-lo até Jesus. O que Jesus faz não é o que eles queriam, o que Jesus faz é o que ele precisava. E existe uma grande diferença, irmãos, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Nem tudo que eu quero é o que eu preciso. E infelizmente nem tudo que eu preciso muitas das vezes é o que eu quero. Mas quando o paralítico entra na presença de Jesus, a primeira coisa que Cristo faz é o que é? Perdoados estão os teus pecados. E o que é que os homens queriam? Que as pernas dele voltassem a funcionar. Uma cura. Eles jamais imaginavam que Jesus fosse perdoar eles. Ele, ou melhor dizendo, dos pecados. Mas vamos aqui no texto comigo. A Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, plural. Jesus não viu a fé de um homem ou do paralítico. Olha o texto. Jesus viu a fé deles, o conjunto da obra. Agora imagina comigo, Jesus olhando para o buraco, vendo a fé deles, e vendo a fé deles, Jesus só podia fazer uma coisa diante daquilo: perdoar os pecados. Por quê, pregador? Porque aqueles 4 homens vieram ou estavam fazendo
o que Jesus veio fazer. Um dia a humanidade estava paralítica, com as pernas quebradas, sem conseguir chegar até Deus por conta própria. Aí o que Jesus fez? Ele desceu. Não usurpou ser igual a Deus, mas desceu a esse mundo para morrer morte de cruz. O primeiro Adão fraquejou, mas o segundo Adão, Cristo, nos deu vitória e teve sucesso. Jesus veio carregar a humanidade nos braços, para através da cruz do Calvário, Ele poder introduzir o homem pecador de volta ao acesso à presença do Deus Altíssimo. Quando Jesus olha para o buraco e vê aqueles 4 homens inaugurando com muito sacrifício um caminho que não existia, um acesso que não existia, para que o homem tivesse um encontro com Jesus, Ele olhou e disse: me identifiquei, porque eu vim fazer o que vocês estão fazendo. Abrir um buraco na cruz, abrir um acesso na existência, para que a humanidade e o homem pudesse de volta ser introduzido à presença de Deus. E qual é a primeira coisa que acontece com alguém que passa pelo caminho da cruz? Não é carro, não é dinheiro, não é nada disso, é perdão de pecados. Para sai de réfria. Estão confundindo a cruz de Cristo e estão colocando a carroça por cima dos bois. A cruz de Cristo prospera. A cruz de Cristo abençoa. Mas tudo isso é consequência, não é causa. E qual é a causa? É perdão de pecado, é justificação, é salvação, é perdão, é nova história. O compromisso da cruz de Cristo não é com aquilo que você quer. O compromisso da cruz é com o que você precisa. Irmão, eu sou pentecostal, então pega na mão de alguém do teu lado, com muita autoridade, aleluia. Meu Deus do céu, se não puder, impõe as mãos para ele, com muita autoridade. Diga para ele, diga para ela: mergulhe na cruz. Mergulhe na cruz, porque ela não vai fazer o que você quer primeiro, ela vai atender a tua necessidade, o que você precisa, e depois se prepara, para ouvir o levante e anda. Para Siriandaraia Vácia. Não dá para querer ouvir o levante e anda sem antes ouvir o perdoados estão os teus pecados. Diante de tudo isso, algumas pessoas que estavam na casa, elas começam a argumentar entre si, ou melhor, argumentar interiormente. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo que eles argumentavam entre si internamente, vai verbalizar a resposta externamente, e de forma maravilhosa e até poética, vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ô paralítico, a ti te digo, mais uma vez, Jesus está se lançando ao pessoal do homem: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Oh glória. Irmãos, eu quero resumir esse texto e eu já estou encerrando. Quando uma pessoa passa pela cruz de Cristo, quando a pessoa é alcançada pela cruz de Cristo, que ela entende esse processo, quando ela é introduzida a Deus pela pessoa de Jesus, algumas coisas acontecem. E a primeira que acontece após passar por esta cruz ou por este caminho é o levanta-te. O texto traz vírgulas, e vírgula no texto é pausa. Jesus disse pausadamente: levanta-te, vírgula. Agora que está de pé,
pega a tua cama, vírgula. Agora que tu já pegou, vai pelo teu caminho para a tua casa. E a primeira é: levanta-te. Aquele homem passou uma vida inteira prostrada. Aquele homem passou uma vida inteira se arrastando. Mas depois daquele episódio, a ordem diretiva de Jesus para ele foi: levanta-te. Estabilidade, estrutura, honra e exaltação. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando alguém passa pela cruz de Cristo, não importa quanto tempo ela tenha se arrastado nas esquinas dessa vida. Quando uma pessoa passa pela cruz de Cristo, não importa quanto tempo ela venha mendigando e se arrastando pelas vielas das cidades, se humilhando, se arrastando, porque é essa vida, é essa condição que o pecado traz para alguém. Não importa, quando uma pessoa passa pela cruz de Cristo, Jesus olha para ela e diz: chegou o tempo de erguer a cabeça e chegou o tempo de ficar de pé. Acabou-se aquele tempo de andar prostrado e se arrastando. Chegou a hora de você se posicionar com muita autoridade e se colocar de pé. É por isso que quem se arrastava pelo pecado, pela prostituição, pelos homicídios, pelo engano, pelo roubo, quando passa pela cruz de Cristo, abandona toda essa vida empoeirada e se coloca de pé, dizendo: permaneço firme, porque sei para onde estou indo, sei que o meu Redentor vive e sei para onde eu estou me dirigindo dia após dia. Chegou o tempo de ficar de pé. Segundo, e já estou encerrando, Jesus olha para o homem e diz: pega a tua cama. A cama era o objeto que levava ele para norte, sul, leste, oeste. A maca. A maca lhe identificava como alguém paralítico. A maca lhe identificava como um pecador. Mas naquele dia, após entrar na presença de Jesus, por aquele telhado, Jesus olha para ele e diz: olha, até aqui a maca te carregou, mas ao sair daqui, é você que carrega a maca. Até aqui a maca te dominou como um paralítico, mas a partir de hoje você domina a maca como alguém perdoado, como alguém livre, como alguém que está de pé. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Quando uma pessoa é alcançada pela cruz, toda a maca passada que lhe dominava, que te carregava, que te tinha um domínio, que te levava para norte, sul, leste, oeste, que guiava o teu rumo e que te identificava como alguém pecador, quando alguém passa pela cruz de Cristo, toda essa história, toda essa maca é dominada, ela é conquistada. Já não é mais você que me carrega, sou eu que te carrego para lá, para cá, e dizendo que Jesus me transformou. Você agora serve de testemunho. Sabe o que acontece? Você que foi alcançado pela cruz, você tem uma maca que você carrega com muita alegria, dizendo: é daqui que Deus me tirou, é daqui de onde eu saí, é daqui onde Cristo me levantou. Não é ela mais que me carrega, sou eu que a carrego como um testemunho de vitória. Terceiro, e eu encerro, o que é que Jesus disse para ele? Agora vai pela tua casa, pelo teu caminho para a tua casa, perdão. Por que Jesus mandou o camarada ir para casa, irmãos? Por que Jesus não deixou ele lá para terminar de ouvir o sermão? Porque é impossível você passar pela cruz, é impossível você ter um encontro com Deus e ser alguém curado na presença de Deus, enquanto na tua casa você ainda é alguém paralítico. Olha o que Jesus está dizendo: está de pé aqui? Está perdoado aqui? Está renovado aqui? Então agora vai para a tua casa, para que lá também você seja alguém perdoado, levantado e de pé. Porque tem crente que é perdoado e levantado aqui, mas em casa ainda continua um paralítico. O que você vive aqui, você também vive lá em casa. Olha o que o pastor falou, aqui é só o púlpito, o altar é em casa.
As pessoas aqui te conhecem como alguém perdoado. Todo mundo está vendo que você está andando. Agora vai lá para a tua casa, porque lá também tem gente que precisa ver a tua história e saber que você é alguém diferente. Cruz de Cristo. E eu encerro agora, convido os irmãos a ficar de pé, sem mais delongas, sem mais demora. Aleluia! Imagina comigo a cena, meus irmãos. Como é que o homem vai obedecer o que Jesus falou? Em condições humanas. Se para entrar o caminho estava obstruído, e para sair o caminho estava como? Disseram que não tinha como o homem entrar porque não tinha espaço. E como é que o homem vai sair? Se também não tem espaço. Voltar pelo buraco não dá. Porque quem uma vez entra pela cruz de verdade, não tem mais como sair por ela. E vai fazer o que agora? Ele vai ter que obedecer. Agora imagina comigo a cena, irmãos. O homem tendo que passar pelas mesmas pessoas que disseram: aqui você não entra, aqui você não tem espaço. Imagina comigo a cena. O homem com a maca debaixo do braço, sozinho, de pé, perdoado, olhando para todos aqueles religiosos. Imagina olhando para o homem que lhe disse: aqui não cabe você. E eu imagino que com muita educação ele olhou e disse: com licença, eu sei que não tem espaço, mas é porque Jesus mandou eu caminhar. E eu tenho que obedecer à ordem de Jesus. Tendo espaço ou não, podendo ou não, eu vou ter que caminhar porque Ele me mandou caminhar. Aleluia. Todas as pessoas obstruindo o caminho, aquele homem perfurando toda aquela multidão, aquela massa, e a resposta era uma só: por que você está fazendo isso? Porque Jesus me mandou passar. Gostando ou não, indo com a cara ou não, concordando ou não, o fato é que eu estou de pé. Ele me perdoou e eu vou ter que passar. Oh glória! A cruz de Cristo tem o poder eficaz de tirar do meio de nós, ou melhor, destruir e neutralizar do nosso caminho todas as barreiras que nos impediam de progredir. Essa barreira não é nada para Deus. A tua caminhada não vai ser travada por nenhuma barreira. A cruz de Cristo tem o poder eficaz de te dar total auxílio para você vencer os obstáculos dessa vida. A caminhada não vai ficar travada por cara feia e nem por empecilhos. É daqui avante, é daqui para o céu. Podem falar, criticar, a tua caminhada é para uma cidade santa. Você não vai parar por A e nem por B. A tua caminhada não pode ser parada, porque quem mandou você caminhar foi Jesus. Pega a tua maca e vai para a tua casa. Segue o teu caminho. Estou te dando um propósito. Você veio aqui sendo trago, perdão. Mas você vai voltar daqui com um propósito. Você vai sair por essas portas dizendo: eu cheguei aqui sendo carregado, mas eu irei sair daqui com um propósito. Eu irei para minha casa. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Nesse momento eu queria que você fizesse uma oração ao teu Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo que o efeito da cruz na vida de alguém, por último e não menos importante, é lhe dar um propósito. Aquele homem chegou naquela reunião sendo carregado, mas ele saiu da reunião com um objetivo, com um foco. E qual era o foco? Ir para a sua casa. Um crente não caminha aleatoriamente. Você não caminha aleatoriamente. Você não está caminhando em ciclos, não. Você está caminhando para o prêmio da soberana vocação em Deus. Aleluia! E eu profetizo em nome de Jesus que você não vai parar por nenhuma barreira. Você não vai parar a tua caminhada por nenhuma crítica destrutiva, ou seja ela construtiva. Você não vai parar por nenhuma confusão, nenhuma contenda, nenhuma maledicência. Tudo isso vai ficar para trás.
Jesus, você vai liberar perdão, você vai receber perdão, você vai vencer as barreiras, você vai vencer os conceitos, preceitos e preconceitos, você vai vencer a religiosidade dos que não concordam, e você vai chegar do outro lado. Faça uma oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Neto, louva o hino enquanto a igreja ora. É você e Deus nesse momento. Vença na fé, vença em nome de Jesus, vença pela cruz de Cristo. Te louvarei. Não importa. Faça a sua oração. É você e Deus nesse momento. Feche os teus olhos e ore. Feche os teus olhos e ore. Feche os teus olhos e ore. Aleluia! Somente a ti, Jesus. Feche os teus olhos e ore. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Oh, Espírito de Deus. Adorarei. Aleluia. Somente a ti, Jesus. segura aí, Neto, baixinho, banda, de olhos fechados. De olhos fechados vamos encerrar. Eu queria que você nesse momento fosse um daqueles 4 homens. Queria que você se aproximasse de alguém do seu lado e fizesse uma oração por ele, uma oração por ela. Chega alguém aí, pega na mão de alguém, abraça alguém se puder, chega perto de alguém e ore por ele por alguns segundos. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Diga para ele: se você precisar de um incentivo nessa noite, eu estou aqui para te ajudar. Diga: eu não estou aqui para te barrar, eu não estou aqui para te impedir, eu estou aqui para te aproximar de Deus. A tua oração tem este poder de aproximar alguém de Deus. Abraça alguém e ora, abraça alguém e ora, abraça alguém e ora. Quem vai fazer o apelo hoje é você. O pregador não vai fazer o apelo. Quem vai fazer o apelo hoje é você. Abraça alguém e ora. Pergunte a ele: se você quiser se reconciliar, eu te levo até o púlpito. Se você quiser entregar a vida a Jesus, eu te levo até o púlpito. Abraça alguém e ora. Abraça alguém e ora. Se Deus te encher de autoridade, profetiza. Se Deus te encher de autoridade, ministra a cura. Se Deus te encher de autoridade, libera uma palavra profética. Louva, Neto. E a igreja ora. E a igreja ora. E a igreja ora. E a igreja ora. Olha o que está acontecendo aqui, pastor. Labra calabra xuriandarai. Vai. 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 Abraça alguém e ora. Somente a ti, somente a ti, somente a ti. Te Recebe a cura. Recebe o perdão de pecados. as circunstâncias. Recebe o renovo da sua história. Adorarei. Recebe a mudança de curso e percurso. Somente a ti, Jesus. Cadê a primeira vida que quer se entregar a Jesus? Vem aqui no púlpito que eu quero orar para você. Pregador, eu quero me reconciliar com Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Pregador, eu quero entregar minha vida a Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Vem, 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 vem. Tá ferido, vem ferido. Tá chorando, vem chorando. Tá amargurado, vem amargurado. Tá quebrado, vem quebrado. Jesus é especialista em abraçar quem ninguém quer abraçar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pregador, eu tenho uma chamada, eu tenho uma promessa, e eu decidi nessa noite viver tudo que Deus projetou para minha história. Vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. Espírito Santo de Deus, cadê a segunda vida que quer se entregar a Jesus?
Pregador, eu reconheço a minha dependência, eu reconheço a minha necessidade. Vem aqui que nós vamos orar. De olhos fechados nós já vamos encerrar. Oh Deus, a igreja louva mais uma vez o coro, enquanto eu oro pela serva do Senhor. Aleluia. Mas Ele vem aí, Espírito de Deus, saída. Quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Calabra candere bachurião daraba candere gelebra calabra churião darabagai. Você tem 60 segundos para dar glória a Deus. Olha o que está acontecendo aqui, Neto. Tem uma chama de fogo acesa nessa igreja. Está pegando ali atrás, está pegando aqui no meio. Uracandaraba calabra calabra churião darai. Quem é batizado ora em línguas. Quem não é, aproveita para ser batizado agora. É 60 segundos. Vai, 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 vai. Uracalabra candarai. Darabra calabra chúria. Vai, vai, vai. Adora. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Receba A tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele vem, faz em fé na sua vida. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento em tua presença. Em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos, Pai. Renova as forças do teu povo. Perdoa os nossos pecados. Fomos alcançados pela tua cruz, Deus. E temos um propósito, temos uma caminhada. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, tome seu assento, mas faça isso aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero agradecer esta oportunidade. Quero só reiterar o aviso. O livro vai estar lá fora, custa R$20. Quem casado aqui, levanta a mão, os casados. Pronto, irmão. Um dia você foi noivo, não foi? Um dia você foi noivo, quis casar. Eu estou noivo, meus irmãos, batalhando para casar. Aí vem festa, vem mobília, vem casa, vem dia da noiva. Eu acho uma injustiça, porque a noiva tem o dia da noiva e o noivo não tem o dia do noivo. Por que é, pastor? Casa feio mesmo, né? Casa de qualquer jeito. Corta só o cabelo, pronto. Está resolvido. Mas enfim, meus irmãos, para conseguir tudo isso, eu tenho que vender muito livro, pastor. E eu conto com a tua ajuda. Se você quiser nos ajudar, vai estar lá fora. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.